Seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos dá vitória pelo sangue de Jesus. Amém? Meus irmãos, paz seja convosco, seja Deus glorificado nessa noite de salvação, de palavra. Amém? Graças a Deus. Vou estar aqui aguardando meu amigo Presbítero Alan, acabou de chegar. Meu amigo, vou te enviar a solicitação, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu amigo, você consegue enviar a solicitação aí pra mim? Envia aí pra mim, vai aparecer embaixo aí, enviar a solicitação. Vê se você consegue aí, por favor. Aí eu já adiciono aqui também. Vê se consegue aí. Vai estar embaixo aí. Aí vai ficar até melhor. Conseguiu? Graças a Deus. Consegue enviar aí, amigo? Solicitação? Só me dá um ok, se conseguir ou não. Louvado seja Deus. Paz do Senhor. Agora vai dar certo, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Certinho. Glória seja o Senhor. Meus irmãos, seja Deus glorificado. Vamos aguardar mais alguns irmãos chegarem para darmos início. Desde já, meus irmãos, eu quero convidar vocês que estão entrando aí a compartilhar esse estudo bíblico para que possa edificar mais pessoas, porque o assunto de hoje é um assunto muito importante. Eu tenho a certeza que o Espírito de Deus irá falar profundamente ao teu coração. Amém? Deus abençoe a cada pastor, a cada obreiro, a cada membro que vai estar participando conosco. Amém? Meu amigo, fale um pouco aí, em nome de Jesus, do estudo dessa noite, estaremos falando aqui este assunto muito importante, que é sobre a regeneração do homem, um estudo fantástico, e eu creio que os nossos irmãos serão abençoados nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Gabriel. Deus abençoe a todos nossos amigos do Facebook que estão nos acompanhando esta noite. Nós estamos aqui para falar de um tema, como você já disse, muito interessante, da palavra de Deus, o tema da regeneração do homem, que é o novo nascimento do homem. E eu tenho certeza que será um estudo para abençoar vidas e pessoas poderão, nesta noite, em nome de Jesus, através dessa live e dos compartilhamentos também, sentir o poder de Deus e ouvir um pouquinho mais deste Deus tão lindo que a gente serve, o nosso Senhor Jesus e Salvador, nosso Mestre, né? Só Ele pode regenerar o homem e que este seja um assunto aí de interesse, né? De todas as fés nesta noite. Você que frequenta uma igreja, você que não frequenta uma igreja, você que está afastado, desviado da presença de Deus, que você possa aí prender um pouquinho da sua atenção nessa noite, né? Com toda a humildade, esse tema que a gente vai tratar da Bíblia, e eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas, Gabriel, o tema desta noite. Mas hoje, Gabriel, quem está no comando é você, tá? Hoje não é a minha vez, hoje é você que está no comando, você é o mestre, hoje eu sou só o aluno, então você, como a gente combinou já no particular, né, vai tomando as rédeas aí da live e você começa dando estudo, vai me dando as oportunidades aí, a gente vai falando e vai ser uma coisa.
Em nome de Jesus, antes de estarmos começando essa aula maravilhosa, né? Eu já quero convidar os nossos irmãos que estão nos acompanhando a pegar aí a sua Bíblia. Um caderno também é muito importante, uma caneta, para que possa anotar aquilo que vai servir para você, tá bom? Deus irá trazer sobre nós uma revelação profunda da sua palavra. Neste momento, antes de estarmos começando o nosso estudo bíblico, nós queremos aqui orar, meus irmãos, né? Orar pedindo a graça de Deus, para que venhamos aqui dar início à primeira parte desse estudo, em nome de Jesus. Amém? Meu amigo presbítero Alan, eu gostaria que o Senhor começasse fazendo esta oração, em nome de Jesus. Amém, Gabriel. Você está me vendo bem aí? Está me ouvindo também? Tá ótimo, tá ótimo. A imagem, o som tá ótimo, graças a Deus. Amém. Deixa eu só ver se eu estou conectado. Eu estou no meu 4G, que eu vou pôr. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, Gabriel? Posso orar? Glória a Deus. Vamos orar? Enquanto Amém. nossos irmãos vão chegando também, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Compartilhem essa live nesta noite, meus irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por mais uma vez estar na tua presença. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por nos dar a oportunidade de fazer uso e menção da tua palavra nesta noite mais uma vez. A tua palavra, ela salva, a tua palavra, ela transforma. Assim como nós iremos dizer nesta noite, neste tema, a tua palavra, ela regenera. Em nome de Jesus, Pai. Através Louvado da seja mensagem o teu nome. algo espiritual, algo evangelístico, algo para que o Senhor esteja Para a glorificado. É o que eu glória te e peço, louvor do teu nome, eu te Espírito. agradeço, meu Pai, e peço, fica conosco, Jesus, nos Em acompanha nesta nome noite, de Jesus. em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nessa noite, para darmos início ao nosso estudo, à nossa aula bíblica, eu quero começar com o texto da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo é o de número 12, amém? O versículo é o de número 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo é o de número 2. Amém? Para começarmos aqui a nossa aula bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está aí na sua casa, acompanhe conosco, amém? Para a glória de Cristo. Diz assim o texto sagrado: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos irmãos, eu quero aqui trazer algumas lições objetivas, aonde irá trazer crescimento espiritual para a glória de Cristo. Eu quero aqui falar sobre uma mente transformada pela palavra de Cristo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele irá trazer lições espirituais para a igreja que está em Roma. Por isso que a carta do apóstolo Paulo é destinada aos romanos. E é muito bom a gente frisarmos que Paulo, um doutrinador
Paulo, sendo conhecedor das palavras de Cristo, Paulo ele estava fundamentado era no evangelho genuíno, o evangelho que traz a salvação, o evangelho que traz uma nova vida em Cristo. Observe que o apóstolo Paulo, a sua vida, o teu ministério estava em testemunhar acerca de Cristo. Então, o coração de Paulo estava em anunciar a Cristo, em pregar Cristo, para que os irmãos viessem ter a sua vida, o seu ministério fundamentado nas palavras de Jesus. Primeiro, o homem que ouve as palavras de Jesus e coloca ela em prática, a tua mente ela é transformada. Porque para ter uma mente transformada, meus irmãos, é preciso estar fundamentado no reino. Observe que quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, ele diz: venha o teu reino. Então entenda, o governo de Cristo tem que estar em nossa vida. Por quê? Porque o governo de Cristo, quando nos domina, a nossa forma de pensar totalmente é diferente. Isso também é uma transformação. Por quê, meus irmãos? Porque a palavra de Jesus, ela transforma a nossa forma de... ela muda a nossa forma de pensar, ela muda a nossa forma de agir, o nosso comportamento é transformado pela palavra. Observe que o reino de Deus governava a vida de Daniel. Então, Daniel estava em Babilônia, mas o império não estava dentro de Daniel. Por quê? Porque Daniel ele era transformado pelas palavras de Deus. Nós seremos diferentes. Em João capítulo 17, versículo 17, a Bíblia diz: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é muito bom nós entendermos que a verdade de Deus, ela nos transforma para uma nova vida. Jesus ele disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Ele próprio disse, meu amigo presbítero Alain, se Nicodemos não nascesse da água e do Espírito, ele não teria parte com o reino de Deus. Por quê? Quem é nascido da carne pratica as coisas da carne, o seu coração estará na carne. Mas quem é nascido do Espírito, a sua vida é transformada. Então é muito bom nós entendermos isso, que quando o Espírito de Deus nos governa, nós somos transformados pela palavra de Cristo. Por quê? O Espírito Santo, ele é bíblico. Então, o Espírito Santo não derrama dons espirituais no homem se o homem não nascer de novo. O Espírito Santo não usa o homem para pregar se o homem não nascer de novo. Então, é preciso, meus irmãos, passar o quê? Pelo primeiro batismo. Qual é o primeiro batismo? As águas, arrependimento, se arrepender.
aí sim o homem vai buscar o segundo batismo, que é o batismo com fogo. E o batismo com fogo tem que ter o que? Uma vida de preparação. Primeiro, se o homem não orar, se o homem não se entregar, se o homem não se arrepender, não haverá como o homem receber o batismo com fogo. Por quê? O batismo com fogo, ele muda. Pedro, observe que Pedro, ele recebeu o primeiro batismo. E Pedro recebeu o segundo batismo, como está lá em Atos capítulo 2, que estão todos reunidos, meus irmãos, e o Espírito veio. Então, quando o Espírito veio sobre Pedro, Pedro, naquele exato momento, foi transformado em uma nova pessoa, porque a forma de Pedro pensar está sendo mudada. A forma de Pedro agir está sendo mudada. Quando governa, meus irmãos, a nossa vida, ela é totalmente diferenciada. Não que nós somos melhores, não. É porque o Espírito Santo nos governa, o Espírito Santo nos transforma, o Espírito Santo nos renova, o Espírito Santo nos capacita. Se você ler em João capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, a Bíblia diz claramente, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E todo ramo que não estando em mim, o meu Pai tira e lança no fogo. E todo ramo que estando em mim, a Bíblia diz que ele limpa para que possa o quê? Produzir frutos. Então é muito bom nós frisarmos isso. Que o Espírito Santo, todos os dias, ele vai nos limpar. Todos os dias, ele vai nos transformar. Para que nós não viemos ser conformados com este mundo. E para nós não sermos conformados com este mundo, a nossa mente precisa todos os dias ser renovadas, para que viemos experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. E para o homem experimentar, meus irmãos, a perfeita e boa vontade de Deus, é preciso o homem ouvir a palavra de Deus e a praticar. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, entenda, transformado quando ele ouve as palavras de Deus e a praticam. Então, entenda, não há mente transformada, não há renovação, se não colocar as palavras de Cristo em prática. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Que a palavra de Cristo habite em vós, ricamente, com toda a sabedoria. A palavra de Cristo, quando habita em nós, ela gera uma transformação. Por isso é importante, meus irmãos, nós entendermos o significado de transformação de mente. Transformação de mente é uma nova vida em Cristo. É uma nova vida em Deus. Se você ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e no versículo 8 e 9, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se você observar, meus irmãos, a palavra é bem clara em nos dar a revelação e a clareza que Cristo nos salvou, nos arrancou do vale da sombra da morte e nos deu uma nova oportunidade de nascermos para o reino, de vivermos para o reino e de andarmos com o reino. Então é preciso nós entender que a igreja precisa andar com o reino, viver o reino
aplicar o reino e ter o reino de Cristo injetado em teu espírito e em teu coração. Porque, meus irmãos, a transformação, ela faz do homem uma nova pessoa em Cristo. Por quê? Assim como os discípulos passaram por transformação de mente, nós também precisamos passar por essa transformação. Ah, mas eu prego, mas eu canto. Irmãos, não tem nada a ver. Pregador, cantor, todos têm que passar pela transformação. Por quê? Se nós não passarmos por essa transformação, nós seremos enganados. Por quê? Há muitas falsas heresias sendo pregadas, querendo injetar no coração do povo a viver da sua maneira, a andar da sua maneira, a caminhar da sua maneira, e não estão aplicando o reino de Cristo no coração dessas pessoas. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Timóteo, apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado. Observe, Paulo levou Timóteo a conhecer a Cristo. Paulo doutrinou Timóteo. O nome de Timóteo significa aquele que honra a Deus. Então entenda, o homem só honra a Deus quando ele aprende a conhecer o evangelho da forma certa e da forma correta, meus irmãos. É preciso observarmos que Cristo nos salvou para uma nova vida, uma mudança de caráter, de postura. Cristo nos salvou para anunciarmos as boas novas. Cristo nos salvou para pregarmos o evangelho para aqueles que estão com a mente confusa. Cristo nos chamou para pregarmos a verdade para aqueles que andam na mentira. Cristo nos chamou para sermos todos os dias transformados para que viemos pregar o evangelho que salva, o evangelho que cura e o evangelho que liberta. Amém? Meu amigo presbítero Alain, é muito bom a gente frisarmos isso, que a nossa forma de pensar deve ser totalmente diferente da forma do mundo. Por quê? O mundo pensa na carnalidade, o mundo pensa no adultério, o mundo pensa no dinheiro, o mundo pensa na ganância. Mas e o Espírito? O Espírito é santidade. O Espírito é conexão com Deus. Aleluia. O Espírito é uma vida de oração. O Espírito é uma vida de compromisso. Por quê? Quem anda no Espírito, ele não pratica as coisas terrenas. Por quê? Porque o teu coração estará na lei do Senhor. E na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. Vamos ler a primeira carta universal do apóstolo João. Eu gostaria que você abrisse comigo. Amém? Já vou passar para o meu amigo presbítero Alain. Gosto muito de ouvi-lo. Primeira carta do apóstolo João. Capítulo é o de número 5, meus irmãos. O versículo é o de número 1. Amém? Até o versículo de número 4. Para Cristo Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo, primeira carta universal, capítulo 5, versículo 1, 2, 3 e 4, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
Observe isso. E todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama aquele que dele foi gerado. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quanto amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O versículo 3, eu quero ler novamente. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Meus irmãos, o apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, andou com Jesus, caminhou com Jesus, viu Cristo crucificado, viu Cristo ressuscitado e também contemplou Cristo glorificado. Meus irmãos, observe que todo aquele que é ele pratica os mandamentos de Jesus Cristo. Por quê? Há muitos hoje que, quando ouve uma palavra de repreensão, a primeira coisa quer sair da igreja, quer abandonar a igreja. Então, entenda, essa pessoa não foi transformada pelo evangelho, irmãos, porque todo aquele que é nascido de Deus, as suas atitudes serão totalmente diferentes. Tiago 1, versículo 22 diz que não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Praticantes da palavra. Então, observe, meus irmãos, que todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele vence o mundo. Por quê? Porque a palavra de Jesus estará no coração do homem. Tiago 4:7 diz também: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então é muito bom nós frisarmos isso, que para termos uma vida em Cristo Jesus, é preciso nós praticarmos as verdadeiras obras. É preciso nascer de novo. É preciso nascer do Espírito. Andar pelo Espírito. Porque a Bíblia diz que os frutos do Espírito são amor, paz, bondade, temperança. Então entenda, o homem que é nascido do Espírito, observe, meus irmãos, entenda isso. O homem que é nascido do Espírito, ele pensa no reino de Cristo. Porque a nossa origem, meu amigo presbítero Alain, não é aqui na terra. A nossa morada não é aqui na terra. A nossa morada é o reino de Deus. Então, todo aquele que ama o reino de Deus, o teu coração estará em olhar para o reino e ter desejo do reino. O que está precisando nos dias de hoje é as pessoas amar mais o reino, querer mais o reino, ter mais sede pelo reino, aleluia, e querer ter em sua vida a cada dia a presença do reino. Porque quando o homem perde a alegria de buscar o reino, meus irmãos, ele está perdendo a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo não é da terra, o Espírito Santo é do reino. Então a igreja precisa entender, nós somos do reino. Assim como o Espírito não é da terra, a igreja também não é da terra. Então precisamos frisar isso, que quem é nascido do reino, ele terá o seu coração e a sua mente fundamentada no reino de Cristo. Meu amigo presbítero Alain. Amém, Gabriel. Deus abençoe a vida do pastor Antônio, pastor Regis de Oliveira, minha prima Karina, todas as pessoas que estão nos assistindo, Thay Cauane, Rosana de Souza. Deus abençoe a cada um. Compartilhe essa live desse tema poderoso que nós estamos falando hoje, que é regeneração. Gabriel,
Eu achei muito forte as coisas que você já nos trouxe nessa introdução, falando que a pessoa regenerada ela tem uma mudança na mente, né? Uma Isso. mudança não só na mente, mas nas atitudes, porque o tema que a gente está falando hoje, regeneração do homem, mostra para nós, Gabriel, através da Bíblia, que a regeneração verdadeira, assim como Jesus disse lá para Nicodemos, é a regeneração interior. Ou seja, Isso. nós nascemos novamente de dentro para fora. Ou seja, nossas atitudes elas precisam ser mudadas. Eu separei aqui, Gabriel, e é muito interessante a definição do termo do que a gente está vendo hoje, regeneração, do Cláudio Honor de Andrade. Preste atenção nisso, muito forte. Se você entender isso, é muito forte o tema que a gente está tratando hoje. Regeneração, Gabriel, no dicionário, o Cláudio Honor está dizendo assim, é o ato de nascer de novo. É um milagre que está na vida de minha puta Cristo. Conhecido também como novo nascimento, através dela, o homem passa a desfrutar de uma nova realidade espiritual, pela operação de quem? Do Espírito Santo. E a regeneração, ela não é um processo, ela é um ato revolucionário que leva o homem a nascer da água e do Espírito. Olha que Espírito. Exatamente. Uma nova Graças a realidade Deus. espiritual regenerada. A regeneração ela não é um processo, ela é um ato milagroso que somente o Espírito Santo pode realizar na vida do homem. Veja que interessante essa definição, porque aí eu penso na minha vida, quando eu comecei a ser regenerado por Cristo. Você pensa na sua vida, Gabriel, as pessoas que estão nos assistindo pensam na sua vida, como pode eu ter agido de certa forma por um certo tempo na minha vida, às vezes muito tempo, e do nada parece que tudo mudou. Parece que eu nasci de novo. O que aconteceu? Você foi regenerado por Cristo. As suas atitudes mudaram. E somente o Espírito Santo, somente Deus pode trazer algo de bom dentro de nós, Gabriel. Somente o Espírito Santo pode regenerar o homem. Nenhum homem tem poder, nenhuma placa de igreja tem poder para regenerar outra criatura. Porque a Bíblia ensina que todos nós viemos do pecado e estamos debaixo do pecado. Então, a regeneração, Gabriel, como foi dito aqui, ela não é um processo, ela é um ato milagroso que acontece ali instantaneamente na vida da pessoa que será salva por Cristo, né? E tem um processo, Gabriel, muito interessante que eu estava estudando também, que a regeneração ela está no primeiro passo da vida do cristão que aceita Cristo. A regeneração quer dizer também o nascimento, salvação de Cristo. Ela está no primeiro passo, a caminho do último que é a glorificação nossa, a glorificação do nosso corpo para receber, né, para subir aos céus e ser recebido por Jesus Cristo. Porque, Gabriel, todo sonho do crente é ser salvo. Se o crente salvo, então ele não entendeu ainda o mistério, né? O mistério da salvação. Ele não entendeu o propósito de Jesus ter descido à Terra. Foi para salvar nós. Só que para a gente ser salvo lá na última etapa, vamos dizer aqui, em 5 etapas, Gabriel, a regeneração, o tema que a gente está estudando, está na primeira. Depois que nós fomos regenerados, ou seja, um milagre acontece, nós nascemos de novo por dentro, através do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, nós somos regenerados. Após isso, nós somos justificados, Gabriel, por Cristo. Aquele que bate o martelo, né, no tribunal e justificou as nossas vidas. Após isso, Gabriel, nós somos adotados por Deus como filho de Deus. O quarto passo, Gabriel, é a nossa santificação. Olha que forte isso. Para o último passo, ser a glorificação do nosso corpo. A glorificação do crente, né, no qual subir aos céus com Deus. Então, tem toda uma etapa, Gabriel. A regeneração, salvação, a justificação, a adoção, a santificação e a glorificação da nossa vida. E um texto muito forte, Gabriel, que eu separei aqui para a gente, foi Tito. Paulo escrevendo a Tito, que é o estimado mensageiro, um jovem que o apóstolo Paulo ali doutrinava na presença de Deus. Tito 3:3, Gabriel, e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Tito 3:3 na Bíblia. Olha o que Paulo falou. Já vou ler, Gabriel.
Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e delícias, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da Glória a Deus. renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então veja, Paulo dizendo aqui para Gabriel, que a graça ela se manifestou a todos. E Tito ele deveria anunciar essa graça. Porque Paulo está falando para Tito, nós em outro tempo, nós também ainda nós não tínhamos sido alcançados por essa maravilhosa graça. Mas hoje nós entendemos que a gente foi alcançado. Antes a gente estava vivendo errado, fazendo várias coisas que não agradam a Deus, odiando uns aos outros. E aí Paulo ele vai usar essa palavra do tema que a gente está hoje passando esse estudo, Gabriel, a regeneração. Na Bíblia, do começo ao fim, a regeneração aparece em vários locais, em vários livros. A regeneração está ali muitas vezes implícita. Mas aqui Paulo ele usa a palavra, a própria palavra regeneração, a palavra explícita, Gabriel. Ele usa, né, no caso, para dizer que a gente foi, segundo a misericórdia de Deus, salvos e fomos lavados por essa regeneração. O que Paulo estava dizendo? Vocês foram lavados por dentro, foram regenerados, ou seja, tudo que tinha de podridão, tudo que tinha de sujeira, tudo que tinha de maledicência, Deus ele regenerou em você. Glória Paulo a Deus. estava falando Exatamente. anunciar para as pessoas. Nós fomos regenerados, Tito. Nós fomos mudados. Paulo ele via aqui nessa carta, Gabriel, o passado dele, porque ele estava falando em outro tempo nós éramos assim. Ele estava identificando a vida dele. Ele sabia como que ele era no passado. Foi seguidor da igreja, matava as pessoas. E ele sabe que ele só mudou, só foi regenerado porque Cristo entrou na vida dele, porque ele se arrependeu e porque ele buscou a Deus. Muito forte isso, Gabriel. Glória a Deus. E como ele estava dizendo naquela linha do tempo, vamos dizer assim, naquelas etapas, a regeneração, Gabriel, ela passa a trazer para a vida do crente, para a minha, para a sua vida, a busca pela santificação, a busca pela presença de Deus, que você falou bastante, pelo Espírito Santo, por amar ao próximo. A regeneração, ela faz isso. E existem muitas pessoas hoje, Gabriel, que ouvem falar de Jesus, muitas pessoas que estão até na igreja, mas ainda não foram regenerados por Deus. Eu espero que essa live, eu espero que essa mensagem que a gente está trazendo, Gabriel, possa trazer uma reflexão para as pessoas, né? Será que realmente eu mudei de vida? Será que realmente Cristo habita dentro de mim? Eu posso me considerar regenerado? Eu posso me considerar uma nova criatura? Jesus é forte quando ele chega lá para Nicodemos, em João 3:3 e 3:4, e fala para o mestre da lei, unicamente, que o mestre da lei não conhecia aquela palavra tão simples, né? No caso, você precisa nascer de novo. Ele falou, mas como pode, eu já sendo velho, entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus Cristo estava trazendo um ensino poderoso, ele simples assim, no sentido de nascer de novo em Cristo. Nascer da água, como você disse, nascer do Espírito. Jesus relacionou ali dois elementos, a água, dizendo, podemos entender que como purificação, né? Você precisa ser purificado, Nicodemos. Seu coração precisa ser purificado. Salva. E Espírito, Jesus estava dando ali o meio, né, para Nicodemos. O Espírito é o meio que entra no coração do homem. O Espírito, né, é o preenchimento do coração do homem. Só ele pode mudar a sua vida, Nicodemos. É como se Jesus dizendo isso para ele. E a graça, Gabriel, a graça segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, eu separei aqui também. Ela é colocada, escrita na página 103 da declaração de fé das Assembleias de Deus assim: cremos que todos os homens e mulheres pelo pecado, a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmo chegar a Deus. Esse é o ponto que eu queria chegar, Gabriel. Os homens, nós, por si mesmos, nós não podemos chegar a Deus.
Então ninguém pode bater no peito e dizer, eu fui regenerado, eu fui transformado porque Deus enxergou algo em mim. Não, Deus não enxergou algo em nada em nós, a não ser a sua graça, que deu seu Filho unigênito para morrer por Sim, nós. exatamente. Exatamente. Podemos ser regenerados. Só dessa forma Exatamente. nós podemos nascer de novo, através do sacrifício de Cristo e do Espírito Santo. Então veja, Gabriel, que tudo aponta para Cristo. Todo o mérito é apontado para Jesus, para o Espírito Santo. Nós somos regenerados quando nós aceitamos que nós somos pecadores, que nós somos errantes, que nós precisamos de salvação. Aí é que o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração e nós chegamos nessa etapa do estudo de hoje, Gabriel, que é a regeneração, a salvação em Cristo Jesus. Amém? Sim. Porque todos pecaram, né? E todos, através do pecado, foram separados de Deus, né? Por causa de um homem, entrou o pecado no mundo. Mas também por causa de um, veio a salvação. Cristo. Cristo salvou. Cristo abriu o acesso novamente ao Pai. Observe, na primeira carta universal de Pedro, capítulo 3, e versículo de número 18 diz: porque Cristo também uma vez padeceu pelos pecados, o justo pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito, pelo qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Observe, meus irmãos, que Cristo padeceu por todos. Então, como você disse, meu amigo presbítero Alain, ninguém pode dizer e bater no peito, eu sou, acontece. Ninguém pode bater no peito e dizer, eu sou melhor, porque todos nós, irmãos, somos pecadores. E todos nós precisamos da misericórdia. Meus irmãos, se não fosse a misericórdia de Deus, nós já estávamos mortos e consumidos há muito tempo. Se não fosse a grande misericórdia de Cristo em nossas vidas, se não fosse o Espírito de Deus intercedendo ao Pai, nós já estávamos consumidos pela ira de Deus, porque o homem é pecador, o homem murmura, o homem questiona. Então, há muitos que falam, você é o centro de Deus. Irmãos, isso é mentira, porque o homem é pecador, o homem é falho. Nós não somos o ponto fraco também de Jesus, irmãos. Nós não somos, nós somos pecadores. E precisamos ser renovados todos os dias. Precisamos a cada dia passar pela metanoia, a transformação de mente. A cada dia buscarmos a libertação para nos achegarmos diante a Cristo. E isso é doloroso, mas é o único meio de nós se aproximarmos dele para termos acesso ao Pai e vivermos uma nova vida em Cristo. Então, todos nós, independente se é pastor, se é diácono, independente do cargo, todos nós precisamos ser limpos. Todos nós dependemos da graça. Porque pela graça sois salvos. Graça é um favor imerecido. Então o homem é imerecedor. Guarde isso. O homem, ele é imerecedor da glória de Cristo. Porque o homem, ele estava morto nos seus delitos. Mas Cristo nos deu uma nova vida. Foi por isso que Paulo disse, eu não vivo mais em mim mesmo. Mas a vida que agora vivo, eu não vivo por mim, mas eu vivo pelo Filho de Deus, que se entregou por mim naquela cruz do Calvário. Por quê? Porque Paulo teve um encontro com Cristo. Observe que lá em Atos 9, versículo 1, Lucas vai escrever sobre a conversão deste homem.
Observe, meus irmãos, ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, orando. Mas só que através da sua sede de se converter, ele recebeu a transformação em seu caráter. Ele foi renovado. Por quê? Porque antes, meus irmãos, de Paulo pregar o evangelho, ele ficou 14 anos em preparação, que tendo a sua mente transformada, tendo o seu caráter transformado, se alimentando da palavra, buscando conhecimento. Por quê? Porque se o homem não é bíblico, ele será enganado pelas heresias a qual está sendo anunciadas em muitos lugares. Então, nós como igreja, precisamos estar na Cristo, a doutrina que liberta, que santifica, que salva, que batiza o homem com o Espírito Santo, que faz do homem uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus. Gabriel, muito forte isso. E eu penso, né, sobre a vida de Paulo, como Deus está fazendo a mesma coisa ainda no nosso tempo, né? Quantos Paulos Deus tem erguido hoje? Sim. Ou seja, Paulo é uma figura na Bíblia que todo pecador é possível ser salvo por Deus, e Deus tem um plano para a vida de cada um que muitas vezes ninguém entende. Paulo é uma figura disso na Bíblia, porque ninguém imaginava que Paulo, uma pessoa que era cruel, matava as pessoas, teria salvação, primeiro, e segundo, seria um pregador, um doutor da palavra, um homem inteligentíssimo e super usado por Deus, missionário. Ninguém imaginava isso da vida de Paulo. Paulo é uma figura do novo homem. Paulo é uma figura da regeneração da criatura, né? Da criatura que passa de uma vida para outra. E aí é por isso, Gabriel, que hoje nós vemos que o ladrão passa a fazer boas obras, aquele que fazia mal começa a fazer o bem, aquela pessoa que ninguém dava nada, que era daquele jeito, muitas vezes as pessoas nem acreditam que está daquele jeito. Os vizinhos veem, né, pensam, nossa, mas era aquele que fazia aquilo, bebia, fazia aquelas coisas erradas, batia mulher, enfim, diversas coisas. E a pessoa muda o caráter, né? Quando Jesus entra na vida dela, quando Jesus entra no coração, quando Jesus passa a habitar na vida da pessoa, ela é uma nova criatura, ela é um novo homem. Paulo escreveu assim, Gabriel, a igreja de Éfeso, no livro dos Efésios, né, na carta aos Efésios, no capítulo 4 e versículo 24. Paulo fala do novo homem, da regeneração. Efésios 4, 24. Olha o que Paulo falou. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo estava falando que o costume daquele que aceita Cristo, o costume daquele que é regenerado por Cristo, ele é oposto ao costume daquele que ainda não conheceu Jesus Cristo, Gabriel. Muito forte isso. Aquele que não conhece Jesus Cristo, aquele que não anda segundo a palavra de Jesus Cristo, Paulo está falando, o nosso costume deve ser diferente. Nós devemos andar em santidade e verdadeira justiça. Por isso, se revistam deste novo homem que agora vocês são. Paulo está falando isso para eu entendo que Paulo ele dá um conselho que após a gente dar Jesus Cristo, a gente deve entender que nós fomos feitos novas criaturas em Deus, novas criaturas no Senhor. Gabriel, eu deixo já para você encerrar, né? No caso, passando a palavra para você de novo, e que essa palavra possa alcançar muitas vidas, muitas almas. Sim, mas é você nome de Jesus. Tem que entender quanto tempo ainda dá para falar mais desse assunto, apesar que o assunto é extenso mesmo, né? Dá para a gente falar bastante. Sim. Não é igual a cruz, né? A cruz é muito mais, como a gente falou no outro dia. Mas é um assunto muito interessante, muito profundo, muito falar de regeneração, de nova criatura em Deus, né? De novo nascimento. Então, a pessoa, Gabriel, que aceita Jesus Cristo, nós entendemos pela Bíblia que ela sim pode ter uma mudança, ela terá sim uma mudança de vida, né? E ela será uma nova criatura, porque Deus é quem regenerou ela para que ela possa mudar as suas atitudes.
E, Gabriel, é interessante, para concluir também a minha fala, falar que regeneração não é batismo. Muitas pessoas confundem isso, Gabriel, porque o batismo, ele é você mostrar no exterior que você está salvo, né? A regeneração é um milagre que acontece de forma instantânea quando aceitamos Cristo. A regeneração é por dentro, né? De dentro para fora. O batismo é diferente, né? É uma coisa que vem de fora para dentro. É a interiorização que você agora aceita Jesus Cristo para sempre na sua vida. Então, você se batizando não quer dizer que você vai ter uma vida já perfeita na sequência. Não quer dizer que você já vai ser santo no outro dia. Ah, eu me batizei, eu estou salvo. Não, a Bíblia não está ensinando isso. Já a regeneração não. Regeneração é você foi mudado, é o começo da etapa da vida do crente, né? A salvação é um milagre que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo pega aquele que ninguém dá nada, pega aquele que é o pior dos piores e regenera, ou seja, faz uma nova criatura, gera de novo. Então, muitas vezes a pessoa vive 30 anos no erro, 40, 50, 70 anos no erro, mas Jesus Cristo é tão bom, tão misericordioso, que da noite para o dia ele pode regenerar e ele pode salvar a vida daqueles que creem e se arrependem. É muito forte isso. Eu quero, é muito interessante, meu amigo presbítero Alain, que a regeneração, ela faz do homem uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque nós somos comprados por um preço muito alto, preço de sangue, cruz, para que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Então entenda, meus irmãos, quando fala de filho, fala de herança, porque todo filho tem a herança. Então, qual é a herança que nós temos? A herança do reino, a herança espiritual. Porque todo aquele que tem a sua mente transformada, aquele que é regenerado, ele tem o reino esperando. Por quê? Porque ele buscou a transformação, ele buscou o compromisso, ele buscou uma vida com Deus. Eu quero ler aqui para nós, porque falar sobre regeneração é um tema muito longo, são muitos assuntos, e nós queremos aqui ser prudente, tá bom? Mas eu quero aqui ler mais um texto, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Sede, pois, seguidores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vou ler o último versículo. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Observe aqui, meus irmãos, esta carta de Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso. Observe: sede, pois, seguidores de Deus como filhos amados. Paulo está dizendo: vocês foram transformados pelo Evangelho, então vocês têm que seguir aquele que vos limpou e que vos transformou, que é Cristo. Então, entenda, o homem que é transformado, ele anda em amor, como também Cristo nos amou. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que venha ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, ou a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Por quê? Porque quem tem a mente de Cristo, ele não vive na fornicação. Quem tem a mente de Cristo não vive falando palavras tortas. Quem tem a mente de Cristo não anda na imundícia. Quem recebeu a e somente Cristo, ele pode nos para uma nova vida em sua palavra. Glória a Deus. Gabriel, muito forte. Isso que você falou agora também, sobre a gente ter uma nova vida em Cristo. Como ele escreveu também, Gabriel, os Efésios, capítulo 2, e versículo 2, que Cristo, ele vos vivificou, vós estando mortos em ofensas e pecados. Olha que forte.
Paulo estava falando para eles, Cristo deu vida para vocês, vocês estando mortos em ofensas e pecados. E muitas vezes, Gabriel, a gente pensa assim, agora eu vou ter uma nova vida. Quem nunca falou isso, né? Agora eu vou viver de uma nova forma. Agora eu vou procurar um novo trabalho. Agora eu vou fazer uma reeducação alimentar. Agora eu vou correr. Agora eu vou visitar mais pessoas. Agora eu vou passear mais. Essas são coisas que a gente pensa na terra, né, Gabriel? A gente pensa, agora eu quero uma nova vida. Só que a vida que Paulo está falando na Bíblia é outra vida. É como se você tivesse morto até você não conhecer Jesus Cristo. Paulo falou assim, Deus vivificou vocês, vocês estando mortos em ofensas e pecados. Ou seja, antes de vocês conhecerem a Cristo, da linha do tempo de conhecer a Cristo para trás, vocês estavam mortos. Então, a novidade de vida para vocês foi Cristo para frente. E eu espero que essa palavra, Gabriel, alcance pessoas que vão ver essa live. Para que pessoas possam refletir. Eu realmente preciso mudar a minha vida, mas eu preciso de Cristo. É só nele que eu tenho uma nova vida. É só nele que eu posso ter uma novidade de vida verdadeira, que é a minha salvação, que é eu buscar a minha salvação em Cristo, buscar os céus e buscar fazer novas coisas, mas coisas boas para a glória do nome de Cristo. Então, Paulo fala, Gabriel, que antes da gente conhecer a Deus, nós estamos mortos em delito, em pecado. E agora, a gente conhecer a Deus, a gente tem uma nova vida, ou seja, nós somos regenerados, nós somos nascidos de novo em Cristo, em Jesus, e faz este milagre na vida do homem, glória a Deus. Fez na minha vida, Gabriel, fez na sua vida, eu tenho certeza que fará muito mais na vida de todos aqueles que acreditam e creem nessa palavra. Esse é o passo, para ter uma nova vida, para ter uma novidade de vida. Esse é o passo, é crer, é se arrepender, é refletir naquilo que você fez da sua vida para trás. E agora pensar, não, eu quero Cristo, eu quero uma mudança de vida, eu quero ser regenerado por Ele, eu quero nascer de novo, eu quero ter uma nova vida. E coisas boas, coisas surpreendentes, coisas maravilhosas acontecem quando a gente toma essa decisão, Gabriel. Eu espero que essas palavras cheguem a pessoas hoje. Em nome de Jesus, graças a Deus, queiram tomar essa decisão. E se você quer tomar essa decisão na sua vida, de se entregar para Cristo, nascer de novo, ser regenerado, saiba que você está fazendo a melhor coisa da sua vida. Você está nascendo para Deus. Ou seja, você está sendo adotado por Ele como filho de Deus. Ou seja, você está caminhando para quando partir dessa terra, ter uma nova vida no céu, ser glorificado ao lado de Cristo, ter o corpo glorificado ao lado de Cristo para sempre. Que coisa maravilhosa, Miguel, que coisa profunda é a gente ser regenerado por Deus. Nós só podemos fazer isso aceitando Jesus Cristo. Também é muito glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, então que possamos a cada dia ter esse sentimento, de a cada dia buscarmos essa renovação, essa transformação, e a cada dia sermos limpos pela palavra de Jesus, amém? Nós estaremos aqui dando encerramento nesse estudo bíblico, amém? Eu tenho a certeza, meu amigo presbítero Alan, que o Espírito Santo de Deus falou com vidas. Deus abençoe pastor Antônio, que está nos acompanhando. Um abraço, pastor. Feliz em tê-lo conosco aqui. Antônio, Karina, eu tenho a certeza, Solange, meus irmãos, Correia, tenho a certeza que Deus abençoe a todos. E aos nossos irmãos que vão estar depois assistindo após o encerramento dessa live, amém? E eu creio que o próximo assunto, meu amigo presbítero Alan, será profundo também. Será profundo. Amém. Logo, logo estaremos aqui marcando outro estudo bíblico, porque eu tenho a certeza, o propósito é o reino, para que vidas sejam alcançadas e possam ter um encontro com Cristo. Amém? Nós vamos orar amém. Para dar encerramento, amém? Agradecendo a Deus em nome de Jesus, amém? Meu amigo, eu gostaria que os nossos irmãos que estão nos acompanhando viessem compartilhar esse ensino com mais alguém, nos grupos, com o grupo das vossas igrejas, tá bom? Eu tenho a certeza que as pessoas serão edificadas para a glória de Jesus, amém?
Pastor Antônio, parabéns, aprendemos bastante. Louvado seja Deus, Pastor Antônio. Ficamos muito felizes em ouvir isso. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe poderosamente a vida do Senhor e a sua família. E amanhã, né, temos o culto de Santa Ceia, né? Graças a Deus, participar do corpo de Cristo. E o nome do Senhor também será glorificado. Amém? Vamos orar agradecendo ao Pai Eterno. Senhor, nós te damos graça, Pai, por esse momento de estudo bíblico, onde o teu nome foi glorificado, Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos, pastores, que vão, Pai, assistir após o encerramento, ó Pai, dessa transmissão. O nosso propósito, Pai, é o reino, é para que pessoas sejam alcançadas, ó Pai. Porque há muitos agora ansiosos, preocupados, aflitos. Eu tenho a certeza, Pai, que essa palavra irá alcançar, irá trazer uma limpeza espiritual, ó Espírito Santo. E esta pessoa venha ter fome e sede, Pai, da tua palavra, porque só assim teremos uma igreja viva, Pai, e fortalecida. Assim, Pai, como o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Éfeso, Pai, no capítulo 6 e no versículo 17, que viemos, ó Pai, tomar o capacete da salvação, a proteção e a espada do Espírito. Porque antes, ó Pai, de ter a espada do Espírito nas mãos, precisamos ter a nossa mente protegida para que viemos batalhar, para que viemos guerrear. Porque eu sei, ó Pai, que teu Espírito, Pai, é o nosso escudo que nos protege para termos uma nova vida em Ti, ó Pai. Nos guarde, Senhor, nos preserve a cada dia, buscando a santidade, a Tua palavra. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor está vindo arrebatar a Sua igreja. Que possamos a cada dia, Pai, estar ansiosos, estar a cada dia, meu Pai, alegres, ó Pai, sabendo que a nossa origem é o céu, o nosso destino é o céu. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Amém. Meu amigo presbítero Alain, quer falar mais alguma coisa? Agradecer em nome de Jesus. Gabriel, quero só agradecer, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esse ensino poderoso, né, que o Senhor Jesus trouxe para nós nessa noite. Agradecer a todos que acompanharam aí, tiraram um tempinho para ouvir dessa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar mais pessoas, vamos compartilhar essa live. E foi uma bênção, agradeço muito mesmo. E que a gente venha trazer próximos ensinos aí, próximos estudos para a glória do nome de Jesus. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Amém. Vamos então aqui dar o encerramento. Amém? Mais uma vez, a paz de Cristo reine sobre o teu coração e que todos venham a ter uma ótima noite debaixo das promessas do Espírito Santo. Meu amigo presbítero Alain, muito obrigado. Sempre é um prazer estar aprendendo contigo. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe, meus Amém. irmãos. Sua vida também. Paz. Paz.